Você encontrou isso. Isso significa alguma coisa. Isso significa tudo. Apenas algumas pessoas descobrem esta mensagem, e o fato de você estar aqui agora não é mera coincidência. É reconhecimento. O universo tem uma maneira de entregar exatamente o que você precisa, exatamente quando você está pronto para recebê-lo. E sua prontidão acaba de ativar algo que estava esperando por você. Ah, tem sido um sinal percorrendo sua vida, não é mesmo? Uma frequência que continua aparecendo de maneiras que fazem você parar. As sincronicidades que parecem perfeitas demais para ignorar. Os momentos em que o tempo parece diferente. Quando a realidade se curva, o suficiente para você perceber. Você foi sintonizado em algo que a maioria das pessoas nem consegue detectar. E isso não é um acidente. Isso é seleção. Mas o que é esse processo de seleção? Sério, é a sua consciência se reconhecendo através de dimensões de possibilidade. Toda vez que você sentiu essa sensação elétrica, isso é importante. Toda vez você parou no meio do caminho porque algo em seu ambiente de repente pareceu carregado de significado. Cada vez que você se pega naqueles momentos em que o mundo comum revela momentaneamente seu extraordinário natureza, você tem recebido a confirmação de que está operando em um comprimento de onda diferente do consenso realidade. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. E ainda que você duvide disso, observe. Nas próximas 24 horas, você verá um sinal inesperado. Não será por acaso. Será uma resposta direta ao campo que você está ativando agora, neste exato momento, ao escolher ouvir estas palavras. Comente: eu estou pronto para receber o que já é meu. Essa não é uma frase mágica, é uma declaração de pertencimento, um lembrete de que você não está perdido, está sendo realinhado. Hoje vamos caminhar juntos por sinais invisíveis que apenas os vencedores conseguem reconhecer. Não vencedores no sentido comum da palavra, mas aqueles que persistem apesar da dor, que sustentam sua frequência mesmo no silêncio, que aprendem a transformar ansiedade em força e pequenas escolhas em portais de transformação. Você vai perceber que não está aqui para esperar milagres, mas para reconhecer que já é parte deles. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. E esta jornada de uma hora não é apenas sobre escutar, é sobre sentir. É sobre respirar cada palavra como se fosse um lembrete sutil do universo dizendo: você já venceu, só precisa perceber. O sinal invisível. Quando a vida testa sua resistência. Há momentos em que a vida parece nos empurrar para um labirinto sem saída. Você luta, você insiste, você se entrega de corpo e alma. Mas nada parece florescer. O esforço se torna pesado e cada tentativa frustrada soa como uma confirmação de que o destino está contra você. É nessa hora que a dor oculta se revela, a frustração silenciosa de não ver resultados, mesmo quando você já fez de tudo o que estava ao seu alcance. O coração se enche de perguntas e uma delas ecoa mais forte do que todas as outras. Será que vale a pena continuar? O filósofo Nassim Taleb chamou isso de antifragilidade. É mais do que resiliência. Não se trata apenas de resistir ao impacto, mas de se tornar mais forte através dele. Pense no vidro. Se cai, se quebra. Pense no aço. Ele resiste, mas mantém-se igual. Agora pense na natureza do músculo humano. Ele só cresce ao ser pressionado, tensionado, rasgado para depois se reconstruir. Assim também acontece com a alma. Cada pressão externa, cada dor que parecia desnecessária, na verdade está expandindo a sua força interna, preparando você para sustentar aquilo que pediu em suas preces mais íntimas. Talvez você não perceba agora, mas há histórias de pessoas que só reconheceram muito tempo depois que suas maiores perdas
eram, na verdade, sinais. O relacionamento que terminou abriu espaço para um encontro muito maior. O emprego que se desfez revelou o chamado que estava escondido sob a rotina. A doença que parecia um castigo se transformou em ponto de virada, um convite para viver com mais presença e consciência. É como se o universo, em silêncio, tivesse dito: eu sei que dói agora, mas eu preciso que você cresça além do que imagina. A vida, muitas vezes, se comunica por repetições. Você já notou como certos padrões insistem em voltar, como crises que parecem diferentes, mas carregam a mesma essência? Talvez seja sempre a sensação de rejeição, de perda, de não ser suficiente. E ainda assim, esses padrões se repetem não para te punir, mas para alinhar você. São como placas invisíveis na estrada, lembrando que ainda há algo a ser aprendido, algo a ser visto com novos olhos. Quando você reconhece essas repetições, não como inimigas, mas como mestres, tudo começa a mudar. Agora, respire fundo. Permita-se sentir essa ideia. E se as dificuldades que você enfrenta não forem provas da sua fraqueza, mas confirmações de que você já está pronto? Sim, porque apenas aqueles que carregam dentro de si uma força adormecida são testados nesse nível. Não se trata de castigo, mas de convocação. Apenas quem está destinado a atravessar novos portais recebe sinais tão intensos. Sua respiração escreve mensagens no campo quântico. Cada inspiração é uma confirmação de que você ainda está aqui, sustentando a travessia. Cada exalação é um lembrete de que você libera camadas antigas para se abrir ao novo. Observe o ritmo da sua própria vida. Ele não é um erro, é uma preparação. Você não está sendo rejeitado pelo universo, você está sendo forjado. O vazio não é ausência, é preparação. E o que você chama de atraso é, na verdade, um alinhamento invisível, um tempo de gestação onde forças que você ainda não consegue ver estão sendo organizadas para sustentar o que virá. Confie nesse espaço. Ele é sagrado. Quando você olhar para trás, vai perceber que o que parecia o fim era apenas o início de algo maior. Por isso, não ignore esse sinal invisível. Ele não veio para te derrubar, mas para revelar quem você é quando todas as máscaras caem. E esse quem você é já carrega a assinatura vibracional de um vencedor. A frequência da escolha, o momento em que o universo observa. Há um instante silencioso, quase invisível, que define destinos. Não é o momento da vitória, nem o momento da derrota. É aquele espaço entre desistir ou insistir, entre fechar a porta ou continuar acreditando. Esse é o ponto em que muitos se perdem, porque a dor da espera parece maior do que a promessa daquilo que ainda não chegou. A dúvida é a dor oculta que mais corrói. Será que vale a pena continuar? Será que estou me enganando? Na física quântica existe um dos experimentos mais intrigantes da ciência, a dupla fenda. Ele revela que a realidade se comporta de formas diferentes, dependendo da observação. Quando não é observada, a matéria se distribui em ondas, em múltiplas possibilidades. Mas quando um olhar consciente se volta para ela, a onda colapsa em uma única realidade. O simples ato de observar muda o resultado. E não é assim também com a sua vida? Quando você sustenta um olhar firme, mesmo em meio ao caos, as ondas de incerteza começam a se reorganizar. Sua escolha, repetida diariamente, se torna a assinatura vibracional que desenha o futuro. Neville Goddard dizia que a imaginação cria a realidade. Ele contava histórias de pessoas comuns que sustentaram uma visão interna, mesmo quando tudo ao redor gritava o contrário. Uma mãe que imaginava o filho voltando para casa, mesmo diante de notícias contrárias. Um homem que, sem recursos, sustentou a visão de abundância até que portas improváveis se abriram.
O que fez a diferença não foi o cenário externo, mas a escolha interna de manter viva a visão. Eles entenderam que desistir seria como soltar o fio que sustentava a ponte. Imagine agora que cada decisão sua é como uma nota musical lançada no campo quântico. Se hoje você escolhe a resignação, essa nota ecoa em sua frequência. Se amanhã você escolhe a confiança, outra nota se soma. E assim, pouco a pouco, você está compondo a melodia que o universo escuta. É nesse espaço invisível que a frequência da escolha ganha força. Não se trata de grandes decisões, mas de pequenas confirmações diárias, como regar silenciosamente uma semente que ainda não brotou. E aqui está um segredo. O universo observa esse momento, não como um juiz, mas como um campo vivo que responde à sua consistência. Se você interrompe a visão, o sinal se perde. Mas se você mantém a direção, mesmo no escuro, o campo responde com sincronicidades, encontros, alinhamentos inesperados. É como se cada escolha fosse uma lanterna acesa em meio à noite. Uma só lanterna não ilumina a estrada inteira, mas mantém você caminhando até que o horizonte se revele. Talvez você esteja nesse ponto agora, entre continuar ou desistir. Talvez a dúvida esteja pesando mais do que a fé. Respire fundo e sinta. Não é coincidência estar ouvindo estas palavras neste momento. O universo se revela nos instantes em que tudo parece incerto, porque só aí a sua escolha tem valor real. Quando tudo está claro, qualquer um pode seguir. Mas quando o caminho é escuro, apenas quem confia se mantém. E são esses que reconhecem os sinais que os outros não veem. Se você olhar profundamente, vai perceber que já tomou muitas decisões corajosas. Já caminhou em meio à tempestade. Já se levantou quando tudo dizia para desistir. E é justamente por isso que você está aqui. Porque sua vida não é uma série de acasos, mas uma sinfonia sendo escrita pelo poder das suas escolhas. O silêncio do universo, muitas vezes, é apenas o momento em que ele espera. Você vai soltar ou vai sustentar? Porque se você parar agora, o sinal pode se perder. Mas se continuar, mesmo sem provas, vai perceber que cada escolha é uma declaração invisível. Eu estou pronto para receber o que já é meu. O sinal da sincronicidade. Quando o caos fala com você. Há acontecimentos em sua vida que parecem pequenos demais para ter importância, mas grandes demais para serem apenas coincidências. Um encontro inesperado. Uma palavra ouvida por acaso. Um livro que cai aberto exatamente na página que responde à sua pergunta. Esses episódios não são meros acidentes. Eles são sinais. Mas quase sempre, o medo de estar perdido no acaso faz com que você os ignore. É como se sua mente dissesse: isso não pode ser real, deve ser apenas coincidência. E é nesse momento que o caos começa a falar com você, porque é dentro dele que se escondem os sinais mais claros do universo. Carl Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade, a coincidência significativa que conecta eventos internos e externos sem uma relação lógica aparente. Para ele, a vida não é feita de acasos cegos, mas de diálogos sutis entre a psique e o cosmos. É como se o universo respondesse às suas perguntas íntimas, não com palavras, mas com símbolos, encontros, pequenos desvios no caminho. E quanto mais desperto você está, mais percebe que nada do que acontece ao seu redor é aleatório. O cinema muitas vezes traduz isso em imagens poderosas. Pense em histórias como A Casa do Lago, onde encontros improváveis mudam destinos. Pense nas narrativas em que uma coincidência simples como perder um trem transforma completamente o rumo da vida de um personagem. Essas tramas ressoam em nós porque refletem algo que já intuíamos. O caos não é desordem, é linguagem. Uma linguagem que poucos se permitem decifrar. E talvez você já tenha sentido isso. Aquele acidente estranho, que parecia um recado. Aquele número que se repete em todos os lugares.
aquela música que toca exatamente no momento em que você precisa ouvir. Mas, por medo de parecer tolo, você silencia a voz interna que sussurra: isto é para você. O sinal passa diante dos seus olhos, mas você o trata como se fosse nada. No entanto, são justamente esses instantes que se tornam as chaves invisíveis da jornada. A sincronicidade é um convite para perceber que você está em diálogo constante com o universo. Não é preciso forçar, nem buscar desesperadamente sinais em tudo. O segredo está em observar ao longo de dias, semanas. Se você anotar as coincidências, verá que elas não são isoladas. Elas se conectam, formando um fio invisível que guia sua história. É como seguir pequenas lanternas no escuro que juntas desenham um caminho que antes parecia inexistente. Talvez, em silêncio, o universo já tenha falado com você várias vezes. Talvez você só não tenha reconhecido ainda. É por isso que tantos chamam o caos de desordem, quando na verdade ele é um recado. O caos é a tinta invisível, onde estão escritas as mensagens mais profundas. Você pode escolher ignorá-las, ou pode aprender a decifrá-las. Agora imagine, e se o que você chama de acaso for o modo mais sutil do universo, te dizer que você não está sozinho? E se aquele encontro, aquela frase, aquela imagem que retorna de novo e de novo, for a prova de que existe um alinhamento maior acontecendo em segundo plano? A curiosidade desperta quando percebemos isso. Será que não estou diante de um recado? O sinal da sincronicidade não exige que você compreenda tudo imediatamente. Ele pede apenas que você reconheça. Porque quando você reconhece, algo dentro de você se alinha como se dissesse: eu vejo, eu recebo. E nesse instante, o caos deixa de ser inimigo e se transforma em busca. O universo fala em símbolos, e apenas os vencedores, aqueles que ousam observar, conseguem decifrar. Eles entendem que a sincronicidade não é mágica nem coincidência. É prova de que sua vida está conectada a algo infinitamente maior. Há dores que atravessam a alma de maneira tão intensa que o primeiro impulso é acreditar que estamos sendo castigados. O coração sangra, a mente se pergunta: o que eu fiz para merecer isso? E assim nasce um erro silencioso que aprisiona milhões de pessoas. Confundir os testes da vida com punições do destino. Esse erro é silencioso porque raramente o reconhecemos. Ele se infiltra nas sombras da nossa consciência, sussurra em pensamentos solitários, enfraquece nossa fé. É como se um véu cobrisse os olhos, distorcendo o que é, em essência, chamado de crescimento, e transformando na ilusão de uma condenação. Quantas vezes você já sentiu que não importava o quanto se dedicava, a vida parecia insistir em fechar portas? Quantas vezes acreditou que o universo estava contra você, como se houvesse uma força invisível que bloqueava os seus caminhos? Talvez tenha dito a si mesmo: eu devo estar pagando por algo. Essa narrativa é mais comum do que parece, mas a verdade é que a vida não pune. Ela treina, ela afina, ela prepara. Assim como o fogo não pune o ouro, mas o purifica. As dificuldades não são castigos. São provas silenciosas que revelam a essência. Na neurociência, existe um conceito fascinante: a plasticidade cerebral. O cérebro humano não é fixo. Ele se molda constantemente. E pesquisas mostram que ele se fortalece mais diante da frustração do que diante da satisfação imediata. O prazer momentâneo relaxa, mas não cria expansão. Já a resistência, o obstáculo, o não inesperado, obrigam o cérebro a se reorganizar, a criar novas conexões, a expandir suas possibilidades. Assim, aquilo que parece um peso insuportável se torna, na verdade, o terreno fértil onde nascem novos caminhos neurais e novas formas de perceber a vida. Veja os atletas que hoje são lembrados como símbolos de superação. Nenhum deles alcançou o auge sem antes tropeçar inúmeras vezes. O corpo humano só se fortalece no limite, no esforço que o desafia, no treino repetitivo que exige mais do que parece suportável. O mesmo acontece com empreendedores, artistas, visionários. Muitos deles colecionaram fracassos, rejeições, portas fechadas. E, no entanto, foi nesse solo de negação que suas maiores obras floresceram. Não porque o fracasso fosse punição, mas porque ele continha lições que o sucesso imediato jamais poderia ensinar. E então, o que chamamos de erro? O erro é acreditar
que cada obstáculo é uma confirmação da nossa falta de valor. O erro é pensar que a vida está nos negando quando na verdade está nos treinando para carregar algo maior. Quando você olha para uma dificuldade e a nomeia como castigo, o que acontece? Você encolhe, você perde força, você entrega sua energia ao ressentimento. Mas quando você olha para a mesma dificuldade e a reconhece como treino vibracional, algo se expande dentro de você. Sua postura muda, sua mente se abre, sua energia se reorganiza. Treinos vibracionais. Essa expressão pode parecer estranha à primeira vista, mas é profundamente verdadeira. Cada desafio é como uma academia invisível, moldando não o seu corpo, mas sua frequência. Se você deseja sustentar a abundância, precisa aprender a vibrar acima da escassez. Se deseja viver um amor pleno, precisa aprender a vibrar acima da carência. Se deseja paz, precisa aprender a vibrar acima do caos. E é exatamente por isso que a vida traz os testes. Não como punição, mas como oportunidade de expansão vibracional. Talvez você se lembre de momentos em que o peso parecia insuportável. Situações em que a perda, o fracasso ou a solidão fizeram você acreditar que estava sendo esquecido. Mas observe com calma. Hoje, olhando para trás, você percebe que foi justamente nesses períodos que algo novo nasceu em você. Foi no silêncio da dor que você descobriu uma força que não conhecia. Foi na frustração que você aprendeu a se reinventar. Foi no vazio que encontrou espaço para algo completamente diferente germinar. Existe um segredo silencioso. Apenas quem entende esse movimento consegue avançar, porque o mundo está cheio de pessoas que param no meio do caminho, convencidas de que foram punidas. Mas os que percebem o teste como sinal, entendem que a vida não está com eles e sim os preparando para uma nova dimensão de existência. Eles continuam, eles sustentam, eles atravessam, e ao atravessar, descobrem que não eram vítimas, mas aprendizes. O universo, em sua sabedoria, não entrega grandes sinais a quem ainda não treinou sua frequência. Seria como dar asas a quem não aprendeu a voar. Seria como entregar um grande tesouro a quem ainda não aprendeu a cuidar de pequenas riquezas. É por isso que os testes aparecem. Eles não vêm para diminuir você, mas para expandi-lo. Não vêm para provar a sua pequenez, mas para revelar a sua grandeza. E aqui está uma chave poderosa. Cada vez que você redefine mentalmente o obstáculo, você muda não apenas sua percepção, mas também sua vibração. Se diante de uma perda você diz, eu fui punido, sua energia se contrai. Mas se diante da mesma perda você respira e afirma, estou sendo treinado para algo maior, sua energia se expande. Essa simples mudança interna transforma completamente a forma como o campo quântico responde a você. Porque, lembre-se, o universo não lê suas palavras, ele lê sua frequência. O silêncio das dificuldades é, portanto, um convite para deixar de lado a crença de que está sendo castigado e abrir espaço para perceber que está sendo moldado. E no fundo, apenas os vencedores reconhecem esse segredo. Eles sabem que cada lágrima é um degrau, que cada frustração é uma força disfarçada, que cada teste é um sinal de preparação. Respire fundo agora e sinta essa verdade ecoar em você. Nada foi contra você, nada foi castigo, tudo foi treino. Tudo foi chamado, tudo foi alinhamento. E se até aqui você acreditou que estava sozinho, saiba, o universo nunca te abandonou. Ele apenas silenciou o barulho externo para que você pudesse ouvir sua própria força interna. O erro silencioso não é a dor em si. O erro silencioso é esquecer que dentro da dor existe sempre uma semente de luz. E quando você aprende a vê-la, a vida deixa de ser um fardo e se transforma em um campo de preparação. Você começa a caminhar com outra postura, não mais como alguém que sofre punição, mas como alguém que reconhece os testes e os atravessa com sabedoria. Esse é o ponto onde muitos se diferenciam. Alguns se perdem no erro silencioso e param. Outros, os que reconhecem o sinal, avançam. E são esses que descobrem que apenas quem atravessa os testes compreende que a vitória não é a ausência de obstáculos, mas a capacidade de transformá-los em degrau. O universo, neste exato momento, está em silêncio. Não porque te esqueceu, mas porque está te treinando. Apenas os vencedores reconhecem isso. Há uma inquietação que muitos carregam em silêncio, uma pressa invisível que aperta o peito, acelera o coração e rouba a capacidade de viver o presente. É a ansiedade, uma força paradoxal.
Ao mesmo tempo em que nos empurra para frente, também nos prende em círculos intermináveis de espera, expectativa e frustração. No fundo, a dor oculta desse estado é simples de nomear, mas devastadora de sentir. A necessidade de resultados rápidos. A sensação de que, se nada acontecer agora, nada nunca acontecerá. A mente ansiosa acredita que precisa controlar cada detalhe para que o universo responda. Mas o paradoxo é que o controle sufoca o fluxo. A ansiedade cria ruído, e o ruído bloqueia a frequência. É como tentar ouvir uma melodia suave em meio a um trovão. Você sabe que a música está lá, mas não consegue captá-la. E, ainda assim, dentro dessa inquietação, existe um segredo profundo. A energia que hoje parece inimiga pode se tornar sua maior aliada. A ansiedade, se reconhecida, pode ser o gatilho de um despertar quântico. A psicologia moderna fala sobre a teoria da autodeterminação, proposta por Deci e Ryan. Essa teoria distingue dois tipos de motivação: a extrínseca, baseada em recompensas externas, e a intrínseca, baseada em valores internos. Quando vivemos apenas em busca de validações externas, a ansiedade cresce sem medida, porque nunca é suficiente. Sempre há mais uma meta, mais uma conquista, mais um degrau. Mas, quando a motivação nasce de dentro daquilo que é genuíno para a alma, a energia se reorganiza. A ansiedade deixa de ser medo de não alcançar algo fora e passa a ser impulso para manifestar algo de dentro. Muitos relatos humanos comprovam isso. Pessoas que viveram presas na corrida interminável de alcançar títulos, status, conquistas, e que só encontraram paz quando decidiram trocar metas externas por intenções internas. Quando o movimento deixou de ser "eu preciso provar" e passou a ser "eu escolho viver em alinhamento". Nesse instante, a ansiedade se transformou em foco, a inquietação se transformou em presença, e o que parecia peso virou combustível. No campo quântico, essa transformação tem uma explicação simples. A ansiedade é energia em movimento, mas desorganizada. É um campo vibracional fragmentado, oscilando entre o passado e o futuro, sem ancoragem no presente. Quando você respira conscientemente, quando retorna ao agora, essa energia se reorganiza. A respiração é a chave. Ela é o fio invisível que conecta corpo, mente e campo. Cada vez que você inspira e expira com atenção, está dizendo ao universo: estou aqui, estou presente, estou alinhado. E nesse instante, a energia que antes era ruído se torna vibração coerente. Imagine-se em uma tempestade. O vento sopra, a chuva cai, o trovão rasga o céu. Você não controla nada disso. Mas no exato instante em que fecha os olhos e inspira profundamente, seu corpo se ancora em um centro silencioso. A tempestade continua lá fora, mas você já não é refém dela. Esse é o poder do despertar quântico. Perceber que o caos externo não precisa definir o seu estado interno. A ansiedade, que antes te dominava, agora se transforma em força para manter a consciência desperta no meio da tempestade. O tabu que poucos ousam revelar é este: a ansiedade que você rejeita pode ser o sinal mais poderoso do universo, porque ela aponta exatamente para o lugar onde sua consciência ainda não aprendeu a confiar. Onde há ansiedade, há também um chamado de expansão. É como se o universo dissesse: aqui existe um espaço que ainda não foi iluminado. A inquietação é apenas um lembrete de que você ainda está aprendendo a viver no agora. E o agora é o único ponto onde a transformação acontece. Quando você respira conscientemente antes de tomar decisões, algo extraordinário acontece. A escolha deixa de ser reação automática ao medo e se torna a resposta alinhada à sua verdadeira intenção. A respiração cria um intervalo entre o impulso e a ação. E, nesse intervalo, nasce a liberdade. A liberdade de não repetir padrões antigos, de não agir movido apenas pelo medo de perder, a liberdade de escolher a partir da sua frequência mais elevada. Pense em quantas vezes a ansiedade te fez acreditar que precisava agir rápido, decidir rápido, resolver rápido. E quantas dessas decisões, tomadas no calor do medo, acabaram te afastando ainda mais daquilo que buscava. Agora imagine o contrário: decisões tomadas após uma respiração profunda, um instante de silêncio, um retorno à presença. Essas decisões carregam a sabedoria do campo, e não apenas o impulso da mente. Elas ressoam com sua verdadeira frequência e por isso criam resultados duradouros.
A vida não pede pressa. A vida pede presença. O sol nasce todos os dias sem esforço. A semente germina no seu próprio ritmo. O rio encontra o mar sem ansiedade. Nada na natureza se apressa, e ainda assim tudo acontece. Quando você observa isso, percebe que sua ansiedade é apenas o reflexo de uma mente desconectada do ritmo natural da existência. O despertar quântico é a reconexão com esse ritmo. É aprender a confiar no tempo divino, no tempo do campo, no tempo que já está em perfeita sincronia com o seu destino. A ansiedade, então, deixa de ser inimiga e se torna aliada. Ela te mostra onde ainda há medo. Ela aponta para os lugares onde você ainda não se entregou. E ao reconhecer isso, você a transforma em força. Em vez de lutar contra ela, você respira com ela. Em vez de rejeitá-la, você a acolhe. Em vez de sufocá-la, você a observa. E nesse simples ato, você já não é refém. Você é mestre. Talvez hoje você esteja vivendo um desses períodos de inquietação profunda. Talvez espere uma resposta, uma mudança, um sinal que não chega. E sua mente insiste. Preciso resolver agora. Preciso fazer agora. Mas permita-se lembrar, a pressa é do medo, não da fé. A fé não se apressa porque sabe que já está feito. A ansiedade nasce da crença de que o futuro está fora do seu alcance. O despertar quântico nasce da certeza de que o futuro já existe em potencial dentro do campo. E tudo o que você precisa é alinhar-se para colapsá-lo no agora. Sua respiração escreve mensagens no campo quântico. Cada inspiração é um sim. Silencioso à vida. Cada exalação é um eu confio. Se você sustentar isso diariamente, perceberá que a ansiedade que antes parecia sufocar se tornará o combustível para manter-se consciente. Porque apenas quando a energia é forte, ela pode ser transformada em força criadora. O universo não erra. Se você sente ansiedade, é porque há um chamado escondido ali. É porque algo maior está prestes a nascer. Apenas os vencedores reconhecem esse sinal. Eles entendem que o desconforto não é o fim, mas o início. Eles acolhem a ansiedade como um professor severo, mas generoso. E, ao atravessá-la, despertam para uma nova dimensão de si mesmo. A ansiedade que um dia foi sombra se torna então luz. E o que antes parecia um peso se revela como impulso. Esse é o despertar quântico. Transformar o que te prende em força para te libertar. Muitos passam a vida esperando um grande milagre. Algo grandioso, espetacular, quase cinematográfico, que mude tudo de uma vez. Essa expectativa é compreensível, porque fomos ensinados a acreditar que a transformação verdadeira precisa vir acompanhada de um evento extraordinário. No entanto, a vida raramente opera assim. O milagre não está no espetáculo, mas nos detalhes. A verdadeira porta para a transformação não é aberta por gestos grandiosos, mas por pequenos atos de coragem silenciosa. O que chamamos de pequenas coragens são aquelas decisões diárias que, à primeira vista, parecem insignificantes, mas que, no acúmulo, se tornam capazes de mudar destinos inteiros. A ciência nos mostra isso de forma clara. Pequenas ações repetidas consistentemente criam grandes transformações. Esse fenômeno é conhecido como efeito cumulativo. Assim como uma gota de água que sozinha parece frágil, mas ao longo do tempo é capaz de desgastar. Uma rocha, cada micro-escolha que você faz, gera ondas que ecoam muito além do momento presente. A vida de grandes líderes espirituais e transformadores nos dá exemplos poderosos disso. Pense em Gandhi, que não iniciou sua revolução com armas ou batalhas, mas com pequenos atos de resistência pacífica. Cada passo silencioso, cada decisão aparentemente mínima de não ceder à violência, formou uma corrente poderosa que mudou o rumo de uma nação. Ele nos mostra que o poder não está no tamanho do ato, mas na sua consistência. E essa verdade é válida para cada um de nós em nossa própria jornada pessoal. As pequenas coragens podem assumir muitas formas. O perdão que você oferece em silêncio, mesmo quando ninguém reconhece. A escolha de manter a calma em meio ao caos. O gesto de se levantar mais uma vez depois de ter caído inúmeras vezes. O simples ato de dizer, hoje eu vou tentar novamente, mesmo quando a mente insiste em desistir. Cada um desses movimentos, por mais pequeno que pareça, abre portais invisíveis no campo quântico. São como códigos vibracionais que, repetidos ao longo do tempo, reprogramam não apenas sua mente, mas também o espaço que você ocupa no universo. É comum acreditar que apenas grandes gestos têm poder.
Mas o campo quântico responde não à grandiosidade, e sim à frequência. 3 minutos de presença verdadeira podem gerar mais transformação do que anos de correria desconectada. Um instante de respiração consciente pode alterar o curso de um dia inteiro. Uma palavra dita com intenção pode curar feridas que permaneceriam abertas por décadas. Esses são os portais sutis que a maioria ignora, mas que apenas os vencedores aprendem a atravessar. Pense no seu próprio caminho. Quantas vezes você esperou um sinal grandioso, enquanto sinais pequenos já se manifestavam ao seu redor? Talvez tenha sido um olhar, uma frase, uma coincidência aparentemente banal, mas por estar preso à expectativa do grande milagre, você deixou passar o verdadeiro portal. É como procurar a imensidão do oceano e ignorar o rio que já corre diante de seus pés. O rio, se seguido com atenção, inevitavelmente leva ao... O segredo das pequenas coragens é que elas se acumulam em silêncio. No início ninguém percebe, nem mesmo você. Mas, com o tempo, o invisível começa a se tornar visível. As mudanças internas começam a refletir em decisões externas. As escolhas que antes pareciam impossíveis tornam-se naturais. A vida, que parecia estagnada, começa a se mover. O que parecia uma série de pequenos passos se revela, na verdade, como um salto gigantesco em direção ao novo. Esses portais não exigem esforço sobre-humano. Eles pedem apenas presença e consistência. Quando você reconhece 3 pequenas vitórias em seu dia, por mais sutis que sejam, você começa a treinar seu cérebro e seu coração para perceber que o milagre já está acontecendo. É o que a ciência chama de neuroplasticidade. O cérebro se reorganiza a partir da repetição de novos padrões. Cada vez que você reconhece uma microvitória, fortalece um circuito neural que sustenta uma nova identidade. E essa identidade, repetida dia após dia, se torna realidade. Talvez você ainda não perceba, mas já atravessou inúmeros portais de pequenas coragens ao longo da sua vida. Pense em quantas vezes disse sim à vida quando tudo em você queria desistir. Pense nas vezes em que escolheu amar mesmo com medo de ser rejeitado. Pense nas manhãs em que levantou da cama apesar do peso da dor. Esses gestos silenciosos são monumentos invisíveis de coragem. Você pode não ter recebido aplausos por eles, mas o campo quântico registrou cada um. E é exatamente isso que diferencia os verdadeiros vencedores. Eles não se destacam porque realizaram grandes feitos de uma só vez, mas porque acumularam pequenas coragens ao longo do caminho. Eles entenderam que cada escolha é uma semente, que cada ato é um código, que cada passo, por menor que seja, constrói o destino. Enquanto muitos esperam o grande milagre, eles vivem os pequenos milagres diários e, em silêncio, vão moldando uma vida que mais tarde todos chamarão de extraordinária. O portal das pequenas coragens é discreto. Ele não brilha, não chama atenção, não se impõe. Ele se abre nos momentos mais comuns, ao levantar-se, ao respirar, ao escolher novamente. Mas é justamente nesse silêncio que reside sua força, porque apenas os corajosos conseguem reconhecer que não precisam de grandes sinais para continuar. Basta o pequeno, repetido com fé. No fundo, é assim que os vencedores se destacam. Não em gritos, mas em silêncio. Não em gestos grandiosos, mas em passos consistentes. Não porque tiveram sorte, mas porque entenderam o poder do pequeno. E quando o pequeno é sustentado, ele se torna imenso. Respire e perceba. Você já atravessou esse portal muitas vezes, talvez sem se dar conta. E cada vez que fez isso, deixou uma marca no campo. Uma marca que diz: aqui há coragem, aqui há persistência, aqui há alguém que caminha, mesmo quando ninguém vê. Essa é a assinatura vibracional dos vencedores. E se hoje você sente que ainda espera por um grande milagre, lembre-se. O milagre já está acontecendo. Ele está escondido em cada pequeno gesto de coragem que você já sustentou. Ele está vivo em cada respiração consciente, em cada escolha silenciosa, em cada decisão de continuar. Você não precisa esperar. O portal já está aberto. E cada passo que você dá é a prova viva de que a vitória não é um evento distante, mas um processo contínuo. Assim, o portal das pequenas coragens revela sua verdade mais profunda. Você não precisa ser extraordinário para viver uma vida extraordinária. Precisa apenas ser fiel aos pequenos gestos que, repetidos, se tornam eternos. Existe um momento na jornada espiritual que é, ao mesmo tempo,
o mais desafiador e o mais sagrado. O silêncio é quando tudo parece estagnado, quando não há sinais claros, quando o céu não envia respostas e a vida não mostra movimento. Esse é o espaço onde muitos desistem, acreditando que o vazio significa abandono. Mas os que permanecem descobrem um segredo que poucos têm coragem de enfrentar. O silêncio do universo não é ausência, é preparação. O ser humano teme o silêncio porque nele não há distrações. No barulho, ainda que doloroso, há movimento, há algo em que se apoiar. Mas no silêncio não há nada além de você e da sua própria consciência. É nesse espaço que os pensamentos mais profundos emergem, que os medos ocultos se revelam, que a ansiedade tenta preencher o vazio com respostas precipitadas. Porém, é também nesse espaço que o universo opera seus maiores movimentos, invisíveis aos olhos, mas poderosos no campo vibracional. A filosofia taoísta fala do valor do vazio. O Tao ensina que o espaço que parece inútil é na verdade o mais fértil. É o silêncio entre as notas que cria a música. É o espaço vazio da taça que a torna capaz de conter água. É a pausa entre as palavras que dá sentido ao discurso. Da mesma forma, é o silêncio do universo que prepara o solo para que as sementes germinem. Sem esse intervalo, nada poderia florescer. O vazio é parte essencial do ciclo. Muitas pessoas relatam, anos depois, que os períodos de silêncio em suas vidas foram os mais importantes. Houve quem, após perder tudo, acreditou que a vida havia lhe virado as costas. Mas, com o tempo, percebeu que aquele nada foi o terreno onde o tudo começou a nascer. Houve quem atravessou anos de solidão, acreditando que era esquecimento, apenas para perceber depois que esse tempo havia forjado a força necessária para receber um novo amor, uma nova amizade, uma nova comunidade. O silêncio, que parecia um fim, revelou-se um início. Essa é a angústia do silêncio, a sensação de que nada acontece. Mas olhe para a natureza. O inverno parece vazio, mas é nele que as raízes se aprofundam. A noite parece estéril, mas é nela que as estrelas brilham. A semente, enterrada na escuridão da terra, parece esquecida, mas está apenas germinando. A vida é sábia em nos mostrar que o que chamamos de imobilidade é, na verdade, transformação invisível. A técnica da pausa vibracional nasce dessa compreensão. Sustentar presença, mesmo quando não há sinais visíveis, é um dos maiores atos de coragem espiritual. Isso porque não exige apenas paciência, mas confiança. Não exige apenas esperar, mas confiar que o invisível está se movendo. A pausa vibracional não é uma espera passiva, é uma espera ativa, consciente, onde você permanece presente, respirando, sentindo, sustentando a frequência daquilo que deseja, ainda que não haja evidências externas. Esse é um dos sinais que apenas os vencedores reconhecem. Porque, enquanto muitos se desesperam diante do silêncio, os vencedores permanecem. Eles sabem que o universo se comunica também pelo que desaparece e que, muitas vezes, o maior sinal não é o que surge, mas o que se retira. O silêncio não é um castigo, mas um convite para descobrir se sua fé depende de evidências ou se é capaz de se sustentar sozinho. A mente, acostumada ao controle, luta contra isso. Ela grita por respostas, exige provas, busca sinais tangíveis. Mas a consciência mais elevada sabe que o verdadeiro sinal é invisível. É o que acontece no campo antes de se manifestar. É a mudança de vibração interna antes de qualquer mudança externa. É a confiança sustentada no escuro que abre caminho para a luz. Talvez você esteja vivendo exatamente esse período agora. Talvez olhe ao redor e não veja movimento. Talvez peça por sinais e receba apenas silêncio. Talvez sinta que está esquecido, mas permita-se perceber. O silêncio é a prova de que algo profundo está sendo gestado. O universo retira o barulho para que você ouça sua própria frequência. Ele retira os sinais externos para que você perceba o poder dos sinais internos. Ele silencia para que você aprenda a confiar no invisível. É nesse espaço que você se realinha. É nesse vazio que sua identidade vibracional é fortalecida. É nesse silêncio que o universo prepara o cenário para o próximo ato. Se você sustentar esse instante sem desistir, perceberá que o nada se tornará tudo. O que parecia ausência se revelará como preparação. O que parecia esquecimento se revelará como cuidado. O mistério é este.
O maior sinal do universo não é o que aparece, é o que desaparece. Quando tudo fica quieto, é porque o campo está se reorganizando. Quando nada acontece, é porque algo maior está prestes a acontecer. Apenas os vencedores conseguem reconhecer isso. Eles não desistem no vazio. Eles permanecem. Eles confiam. E por confiar, atravessam o silêncio e chegam ao outro lado, onde o invisível finalmente se torna visível. Lembre-se, você não está perdido, está sendo realinhado. O silêncio não é rejeição, é afinação. É o momento em que o universo calibra sua frequência, para que você esteja preparado para receber aquilo que pediu. Por isso, não tema o vazio. O vazio é o berço do novo. O silêncio é o solo fértil onde sua nova realidade está germinando. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Você não precisa forçar, não precisa acelerar, precisa apenas confiar e sustentar sua presença, mesmo quando tudo parece parado, porque é justamente aí no silêncio que o maior movimento está acontecendo. E quando o som voltar, quando os sinais surgirem, quando o novo florescer, você vai perceber que não estava sozinho, estava sendo preparado. E vai entender que apenas os vencedores conseguem reconhecer o maior sinal do universo, o silêncio. Chegamos ao fim desta jornada. Uma jornada que, na verdade, não termina aqui, porque tudo o que você ouviu até agora não é um conjunto de ideias soltas, mas um caminho contínuo, um fio invisível que atravessa sua vida, conectando passado, presente e futuro. Cada capítulo foi uma chave, cada palavra um espelho, cada silêncio um convite. E agora, neste encerramento, tudo se une em um ponto, a compreensão de que apenas os vencedores reconhecem os sinais mais sutis do universo. Talvez você tenha percebido que essa vitória não tem nada a ver com conquistas externas, títulos ou aplausos. Não se trata de vencer os outros, mas de vencer a si mesmo. Vencer a pressa, vencer o medo, vencer a dúvida, vencer a ilusão de que está sozinho. É uma vitória silenciosa, íntima, que ninguém mais pode ver, mas que o universo reconhece imediatamente. Porque não é o barulho que muda a vibração do campo, é a consistência da sua frequência. Pense em tudo o que percorremos juntos. No início, falamos sobre o sinal invisível, sobre como a vida testa sua resistência, não para puni-lo, mas para revelar a força que já existe em você. Depois, mergulhamos no poder da escolha, no instante sagrado em que o universo observa não o que você fala, mas o que você sustenta em silêncio. Vimos como o caos pode falar por meio da sincronicidade como coincidência. Não são acidentes, mas diálogos ocultos entre sua consciência e o cosmos. Falamos também sobre o erro silencioso de acreditar que as dificuldades são castigos, quando na verdade são treinos vibracionais. Descobrimos que a ansiedade, muitas vezes vista como inimiga, pode ser transformada em força, desde que você aprenda a respirar e a se alinhar com o presente. Reconhecemos o valor das pequenas coragens, dos gestos mínimos que abrem portais imensos e, por fim, desvendamos o mistério do silêncio do universo, aquele que só os vencedores conseguem entender. Percebe como tudo se conecta? Resistência, escolha, sincronicidade, treino, ansiedade, pequenas coragens e silêncio. Cada um desses sinais compõe a sinfonia da sua vida. E você não está ouvindo isso por acaso. Você foi chamado até aqui porque já está pronto. Pronto para entender que não existe acaso, existem convites da consciência. Pronto para perceber que sua respiração escreve mensagens no campo quântico. Pronto para confiar que o vazio não é ausência, é preparação. E aqui, neste encerramento, eu quero te entregar uma visão. Imagine o céu noturno. Por alguns instantes, ele parece apenas um manto escuro. Mas de repente você percebe uma estrela, e então outra, e mais outra, até que o que parecia vazio se revela como um mapa cheio de sinais luminosos. É assim que o universo fala, não em gritos, mas em pontos de luz, e apenas quem permanece olhando, apenas quem sustenta a presença, consegue ver o desenho completo. Você pode não ter todas as respostas agora, mas já carrega dentro de si tudo o que precisa para atravessar o caminho, porque você não é apenas pensamentos, você é a consciência que os observa. Você não é apenas suas dores, você é o espaço onde a cura nasce. Você não é apenas sua história, você é o campo onde novos futuros estão sendo gestados. Talvez, enquanto ouvia, tenha sentido lágrimas surgirem, ou um alívio suave, ou apenas silêncio interno.
Isso também é um sinal. O corpo fala, o coração responde, a alma reconhece. É assim que o campo se move. E se você chegou até aqui, é porque o universo já te escutava antes mesmo da sua prece terminar. Ele já estava preparando os caminhos, já estava organizando os encontros, já estava sustentando as respostas. Agora, resta uma certeza. Nas próximas 24 horas, você verá um sinal inesperado. Ele pode ser pequeno ou grande, pode ser silencioso ou evidente. Mas será inconfundível. Será o lembrete de que esta jornada não foi apenas um encontro passageiro, mas um chamado real. Esse sinal será sua confirmação pessoal de que você não está perdido, está sendo realinhado. E quando esse sinal vier, lembre-se, apenas os vencedores conseguem reconhecê-lo, porque apenas aqueles que não desistem no vazio, que sustentam a fé no silêncio, que confiam mesmo sem provas, são capazes de ver o que sempre esteve diante dele. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Não porque alguém lhe dará de presente, mas porque você já a criou, já a sustentou, já a ativou. Com cada respiração consciente, com cada escolha silenciosa, com cada pequena coragem. Este é o fim deste roteiro, mas é também o começo de uma nova etapa da sua vida. Caminhe com essa certeza. Você é parte do universo e o universo é parte de você. E juntos vocês já estão escrevendo uma nova história. Uma história que começou no silêncio, mas que florescerá em plenitude. E assim, em silêncio, o maior sinal já foi dado.